Olá, mais uma vez Talk Up aqui com um comunicador nato, um cara que acredita que existe a corrupção de almas. Comigo aqui, Silas Feitosa. Seja muito bem-vindo, Silas. Obrigado. É um prazer, Daniel, estar aqui com você. Já havia ouvido falar muito bem aqui do seu podcast. Falei, Obrigado. poxa, eu preciso ir lá e é um prazer estar aqui. Silas, conta pra gente como começou a sua trajetória, porque você vem do bastidor, do interno da política, né? Olha, eu comecei muito cedo na vida pública, né? Eu digo que alguém da minha família deve ter um sangue político bem acentuado, porque foi dessa pessoa que eu trouxe esse desejo, essa inclinação, esse pendor para a vida pública. A minha família lá no Nordeste é muito forte, os Feitosas lá é uma família tradicional, e eu comecei muito cedo aqui em Jundiaí, ajudando o ex-prefeito Valmor Barbosa Martins. Foi prefeito da cidade por 2 ocasiões, na década de 60 e depois no final da década de 80. Então, no fim da década de 80, eu comecei o meu trabalhinho de panfletagem de rua, frequentando o comitê eleitoral dele. Ali iniciou-se uma amizade com ele que depois se transformou em algo como uma espécie de apadrinhamento, pois foi o Valmor que me incentivou, me estimulou, aquele jeitão dele, a ser candidato. Um dia ele me encontrou aqui no centro de Jundiaí, ele disse, menino, você não foi candidato ainda? O que você está esperando, né? Então, eu guardo essas memórias como sendo o início da minha trajetória aqui em Jundiaí. Aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar com outros prefeitos, entre eles o Ari Fossen, o Miguel, fui a Brasília também trabalhar um período na Câmara dos Deputados, aqui na Assembleia Legislativa na área da corregedoria, na Câmara Municipal, fui gestor algumas vezes aqui na Prefeitura, lecionei ciência política e economia em algumas faculdades. Então, a minha trajetória política, se eu tivesse que determinar aí um marco, seria o finalzinho dos anos 80. Legal. Você, ultimamente, estava no interno desse, falou, vou colocar uma candidatura para... Porque o Valmor incentivou você para ser vereador. Não. Por incrível que pareça, rapaz, eu me recordo bem das palavras dele. Ele disse assim para mim, rapaz, você está preparado, você tem que ser deputado logo, não saia para vereador não. Foi o que ele me disse. Eu nunca desejei o legislativo municipal. As pessoas às vezes me interrogam, Silas, por que você não começou como vereador lá atrás? E eu digo o seguinte, eu não vejo a política como uma carreira, não é? Como as escadinhas que você começa como vereador. Quem tem esse desejo e decide iniciar pela Câmara de Vereadores, tudo bem. Mas eu acho que o político deve aspirar ao cargo para o qual ele se preparou, ele se qualificou. E eu sempre fui movido por interesses nacionais. Câmara dos Deputados, eu tive a oportunidade de trabalhar lá muitos anos com deputados importantes do Brasil, então eu aprendi a conhecer aquele espaço. O Executivo Municipal também sempre me despertou o interesse, porque eu sempre estudei a natureza dos problemas que afetam a população, participei de administrações, eu sou muito observador. Eu sou uma pessoa que, além da parte prática, eu também busco conhecer a teoria, a história, a experiência histórica de grandes homens da vida pública, de modo que o que me move na política é o desejo de realizar, é o desejo de fazer coisas que impactem a vida das pessoas de modo decisivo. E a vereança, embora seja uma boa escola, eu sempre digo às pessoas, votem em candidatos a vereador que tenha vocação para ser um vereador, aquela pessoa que tem uma ligação estreita ali com os problemas da comunidade local, aquelas pessoas que se relacionam no dia a dia de um bairro,
essa pessoa tem preparo para representar uma parte da comunidade, não é? E está apta a ser vereador. Eu não vejo a vereança como o início de uma trajetória política. Eu não vejo. Ademais, eu fui disputar minha primeira eleição com 47 anos. Já era um homem maduro, já havia educado uma filha, um casamento bem estruturado, porque eu acho que o homem público ele tem que primeiro ser um bom exemplo dentro da sua própria casa. Hoje a gente tem aí uma quantidade exorbitante de políticos dando pitacos morais, pontificando sobre assuntos, e o sujeito vive uma vida completamente arruinada, família toda destroçada, né? E dando pito moral na população. Então eu acho que eu primeiro fui me estruturar, fui me preparar intelectualmente. Atividade pública exige preparo intelectual acima de tudo. A gente vê aí uma safra de governantes que ascende ao poder e depois não está à altura dos desafios. E passa vergonha, causa problemas sérios para a população. Esses problemas, às vezes, levam-se anos para serem consertados. Então, eu preferi me preparar primeiro para aspirar às funções públicas depois. O Valmor falaria, Silas, toma cuidado com polarização? Acho que não. Acho que não. Esse fenômeno da polarização política, ele é um fenômeno internacional. Num país onde não há polarização, não há democracia. Porque a democracia pressupõe forças opostas. A questão é que no Brasil sempre houve polarização, mas polarização no mesmo campo político, que também não é bom. A democracia, ela só existe onde você tem duas correntes de opinião, no mínimo. E essas correntes precisam se contraditar. Se você não tem forças políticas se confrontando, é ditadura, não é? É tirania. Então eu vejo aí, às vezes, jornalistas, poxa, essa polarização ela não é boa. Ela é boa sim, é um sinal de que existe democracia. Não é? Quando você começa a censurar forças oposicionistas ou que contradigam o que você pensa, você tem já o início de uma tiranização da política. Então, a polarização ela é saudável. E no Brasil nós começamos a viver essa polarização em 2018. Até 2014, as eleições no Brasil eram apenas uma espécie de faz de conta entre duas forças políticas que apenas disputavam eleições, mas não divergiam no campo das ideias. Não é? A gente tinha o PT e o PSDB. A social-democracia é uma espécie de linha auxiliar do socialismo mais radical, representado pelos petistas. E eles iam para disputa eleitoral, mas não havia divergências ideológicas. Então, a democracia, para que ela tenha alguma qualidade, precisa haver divergências ideológicas, dois campos de visão, duas correntes políticas disputando o voto do eleitor. E você queria entender um pouco do cenário de Brasília, porque você está se lançando, né, uma pré-candidatura. Lá, chega lá, o que você... Primeira coisa para trazer para Jundiaí? Porque você se preparou para Jundiaí, né? Bem, ou para o Estado? Eu me preparei para ser um deputado federal, né? Deputado federal, as ações dele repercutem por todo o território nacional. Vou dar aqui alguns exemplos. Nós temos uma carga tributária no Brasil hoje que é o inferno. Hoje o brasileiro trabalha praticamente 6 meses por ano para bancar o Estado. Um Estado ineficiente, que não funciona, e uma parcela da população paga em dobro para viver, porque já paga por segurança pública e tem que morar dentro de um condomínio que parece uma prisão. Paga por saúde pública e tem que recorrer à iniciativa privada para ter um plano médico. Paga
por educação e tem que botar o filho numa escola paga, porque senão a educação dele vai ser de péssimo nível. Então, é um país insustentável. Nós estamos vendo uma migração cada vez mais crescente de empresas brasileiras indo ao Paraguai, por exemplo, porque aqui não consegue manter as suas operações. Nós temos hoje, por conta do sistema educacional muito ruim, um trabalhador de baixa produtividade. Um americano produz por 4 brasileiros. Então, assim, o ambiente de negócios no Brasil está completamente devastado hoje. 48 milhões de brasileiros não trabalham porque dependem de ajuda estatal. Ou seja, 1/4 do nosso povo está vinculado a um programa do governo que não pode, que impõe a ele uma obrigatoriedade de não trabalhar. Então, assim, é uma situação que em médio prazo vai explodir, é uma bomba relógio. A gente já está vendo as consequências disso. No campo da segurança pública, nós somos um dos países mais criminosos do mundo. Só nos últimos 2 anos se mataram 72 mil brasileiros, ou seja, é um morticínio, né? É um campo de guerra. Agora, o presidente Trump classificou 2 grupos de criminosos aqui no Brasil como narcoterroristas. Então, a nossa situação, sob todos os aspectos, é deplorável. O Brasil vive uma realidade hoje catastrófica. Então, em Brasília, principalmente no Congresso, grande parte desse caos foi produzido lá. Foi exatamente na Câmara dos Deputados, com uma representatividade de baixíssimo nível moral e intelectual, é que se produziu esse caos todo. A nossa última reforma tributária foi votada há 2 anos, por um Congresso que se curvou perante o chefe do Executivo e fez uma reforma que vai prejudicar o povo brasileiro. Em médio e longo prazo, o país vai ficar inviável. Vai ficar bom para o governo federal, que vai concentrar cada vez mais os impostos lá. O ISS, que é o principal imposto dos municípios, por exemplo, vai para Brasília. Então, a situação brasileira, reitero, e estou insistindo nisso porque é crucial, vai ficar insustentável. Então, nós precisamos formar uma grande bancada no próximo ano em Brasília para desfazer essa bomba que foi montada para levar o país definitivamente para um abismo. E aí passa pela revisão da reforma tributária, passa por aprovar leis mais duras para combater a criminalidade. Eu, por exemplo, sou favorável à redução da maioridade penal, sou favorável à castração química para estupradores. Nós precisamos reformar o Código Penal para que o Congresso mande um recado claro para o crime. No Brasil, nós não vamos tolerar mais esse estado de criminalidade. Vítimas inocentes estão perdendo a sua vida assim à toa. Não é? Um jovem tem um celular, toma um tiro, toma uma facada à luz do dia. Então isso é inaceitável. E é papel, creio eu, e se eu tiver a oportunidade de ir a Brasília, vou me empenhar muito para que esses projetos sejam colocados em votação, a fim de que o povo brasileiro possa pressionar o próximo Congresso Nacional para que a gente aprove essas leis e comece um processo de restauração do Brasil. Além disso, você fez referência à nossa cidade, nós estamos há mais de 10 anos sem uma representação lá em Brasília. Não temos um porta-voz lá. As nossas entidades, as nossas instituições públicas, a rede de saúde muito precária, essa concentração excessiva de impostos lá em Brasília faz com que os nossos prefeitos, sem um porta-voz lá, vivam mendigando recursos para uma série de deputados que não são daqui, né? Então a gente precisa, é condição essencial para que a gente se desenvolva mais, ter um porta-voz lá em Brasília. Mas não basta ter um porta-voz lá, precisa ter alguém qualificado, alguém que esteja à altura dos desafios que se apresentam, né? Tem vários candidatos aí, não tenho nada contra ninguém,
mas eu acho que a população precisa utilizar não apenas o critério de pertencer à nossa região. Essa pessoa está qualificada, essa pessoa tem experiência, essa pessoa passou pelo teste do tempo. Quando teve a oportunidade de exercer alguma função pública, o que ela fez? Né? Tem um texto bíblico que eu gosto muito de Jesus, que ele dizia, pelos frutos conhecereis. Isso é um critério científico irrefutável. Né? Você quer conhecer a obra, a trajetória de alguém? Veja o que ele já produziu, o que ele já fez, o seu entendimento das coisas, porque a escolha de um político tem uma importância vital, porque tudo que um político faz pesa sobre as nossas vidas. Essa reforma tributária perniciosa que foi aprovada aí há 2 anos mesmo, é uma prova disso. É uma demonstração inequívoca de que o Congresso causou um sério problema para o Brasil. Vai se fechar muita empresa, né? Muitas empresas, vai encarecer a vida da classe média, a classe média hoje que já é espoliada. Na verdade, foi uma reforma tributária ideológica, montada sob medida para quebrar os municípios e a classe média e centralizar cada vez mais os recursos lá em Brasília. O seu Fernando Haddad, que foi o líder dessa reforma, ele escreveu um livro em 1998 chamado Em Defesa do Socialismo. Eu acho que eu e mais meia dúzia de brasileiros leram esse livro. E lá ele explica passo a passo o plano deles para levar o Brasil para um processo de socialização, de modo que a gente não consiga mais se livrar disso. Então eles vão criando essas amarras, né? Há 50, 70 anos, o socialismo era imposto por meio das armas. Hoje é imposto por intermédio da penetração em todas as esferas culturais, domínio das universidades, infiltração no judiciário, aparelhamento das instituições políticas e a mudança gradativa da legislação, de modo que você vá construindo um arcabouço legal, porque as pessoas acham que tudo que é legal é legítimo. Então elas ficam com a impressão que estão vivendo numa democracia, quando na realidade já estão numa tirania, como foi o caso da Venezuela. Você vai lá reclamar, mas o país é uma ditadura. Não, tem o TSE ali funcionando, tem lá o STF, tem lá o parlamento, mas tudo aparelhado. Está tudo equipado já. É o que eles fizeram aqui no Brasil e ficam gritando aí aos 4 cantos do país que nós estamos numa democracia maravilhosa, quando você não pode nem se opor ao governo, que há um conjunto de leis que te punem e que te levam até a cadeia. Viu? O governo ele afetou justamente aquele que mais emprega, que é o Simples Nacional e o lucro presumido. Que assim, é uma grande fatia empregada por essas empresas nesse regime. Então, e essas vão ser afetadas. Sim. Quem gera emprego é a classe média, não é? De cada 10 empregos, 6 ou 7 são gerados pelas pequenas e médias empresas. As grandes corporações recorrem às altas tecnologias, à robotização. Então, quem emprega de fato são o setor de serviços, o comércio, a pequena empresa. E é justamente este núcleo da sociedade que eles estão espoliando e arrancando cada vez mais, de modo a estrangular esse setor, esse extrato médio da população. Porque eles atribuem a esse extrato, eles usam um termo completamente errôneo. Essa gente, além de autoritária, é estúpida também, chamam esse setor médio da população de fascista, não é? E querem acabar com esse setor. Querem destruir esse extrato social, de modo a haver uma horizontalização e ou você depende do Estado ou você fica na mão dos bancos. É o que nós temos hoje já, essa escravização aí de praticamente 50 milhões de brasileiros, com subterfúgio
ou pretexto de que a gente está fazendo justiça social. Justiça social é trabalho, é emprego, é dar às pessoas condições de subir na vida pelo próprio esforço. Eu sou filho de um pedreiro e de uma faxineira, não é? Então, de pobreza eu conheço bem. Sou o primeiro de 7 irmãos. A vida para mim nunca foi fácil. Então, às vezes eu estou em algum debate, o sujeito acha que eu nasci em berço de ouro e vem com essa conversinha mole, com esses chavões de que, olha, mas tem uma camada da população que sofre com as injustiças. Quem resolve problema de pobreza, de miséria, é trabalho. Então, o governo ele deve existir para facilitar a criação de riqueza. O governo não gera riqueza, ele apenas toma o que é gerado. Quem gera riqueza é o trabalhador, é o empresário, é a pessoa que pega o seu dinheiro, em vez de guardar, ele investe. Corre o risco de, num país onde você tem uma justiça trabalhista, que é um jabuti, que foi moldada, formada para destruir o empresário. O empresário no Brasil é tratado como se fosse um vilão. E ser empresário no Brasil hoje é ser herói, porque tudo conspira contra você. Você acredita que numa formação, não tem educação financeira, não tem nem essa educação, né, na sala de aula. Imagina educação financeira. Queria ver o que você acha da educação. Tem que reforçar a educação? O jovem tem que estar para a sala de aula, ler um livro? Nós temos um dos piores sistemas educacionais do mundo, não obstante se gaste uma montanha de dinheiro para financiar esse sistema. É uma educação padronizada, você não tem escolha, porque é uma educação estatal, é uma educação que o Estado te fornece, você não tem nem para quem se queixar, é isto e ponto final. Então a educação no Brasil nos últimos 40 anos também foi vítima desse aparelhamento. Eu fui professor universitário muitos anos, sei precisamente do que eu estou a falar. Há uma militância escancarada, principalmente nas universidades. Então a educação de base ela é ruim pelo seu conteúdo. E os professores são vítimas disso também. Porque o sujeito entra lá numa prefeitura ou no Estado para ser um professor, primeiro ganha mal. Segundo, já vem de uma formação muito ruim, porque ele também foi formado pelo mesmo sistema. Depois, o curso pedagógico que ele recebe também é de baixíssimo nível. Então, essa máquina vai se retroalimentando. Pessoas mal formadas que depois vão transmitir conteúdo para outras pessoas. Se essa pessoa não tem uma boa formação, é autoprobante que ele não vai conseguir também transmitir uma boa educação. Então, esse círculo vicioso, ele vai se repetindo indefinidamente. Isso já faz 40 anos. Nós já produzimos 2 gerações de analfabetos funcionais. Hoje é difícil você encontrar um brasileiro que tem um domínio razoável da língua. Difícil. E a língua é condição sine qua non para você cuidar da própria vida, para você gerir um conflito, para você educar um filho, para você contar um problema da sua vida. Então, veja que as implicações da falta de domínio do idioma se espalharam para praticamente toda a esfera da vida do sujeito. Ele não consegue um bom trabalho, por isso a produtividade de um americano é 4 vezes maior do que a de um trabalhador brasileiro. Ele não tem o domínio básico da matemática. Recentemente eu conversava com um empresário e ele me dizia que para operar uma máquina simples ele precisa dar um curso de matemática para o sujeito. Ou seja, o custo operacional dele aumenta. E é um fenômeno nacional hoje. A educação é muito ruim, a educação de base. Então você tem um contingente populacional gigantesco de analfabetos funcionais, prefeitos, governadores, não também são frutos desta cultura degradada, assumem os seus postos, também não compreendem esses problemas, porque toda ação deve ser precedida de uma compreensão. A compreensão é a condição prévia para você resolver um problema.
Se eu não compreendo, a minha ação ou vai aprofundar esse problema ou não vai resolver nada. Então nós temos hoje um contingente de governantes completamente desqualificados, porque são analfabetos funcionais. Nós temos juízes hoje que são analfabetos funcionais. Eu vi essa juíza aí que proferiu a sentença lá no Rio de Janeiro, no caso do menino Borel aí, que toda a linguagem que ela utilizou Foi tendenciosa. foi uma linguagem ideológica. E linguagem ideológica, ela é por si só burra, estúpida, porque foi uma linguagem criada dentro de um comitê político. E nós, há 50, 70 anos, nós tínhamos gente de altíssimo nível nas funções de autoridade, nas posições mais importantes do país. Nós tínhamos uma casta política de ótimo nível. Por quê? Porque nós tínhamos um sistema educacional bom. Pega aí uma pessoa de 70, 80 anos, vai ver a caligrafia dele. Pede para dar 100 reais para ele e pede para ele descontar 13 reais. Ele vai fazer a conta direitinho. Faz isso com um estudante de ensino médio hoje. Então, assim, nós decaímos na escala civilizacional. Eu digo que o Brasil não enfrenta uma crisezinha política, uma crisezinha econômica, é uma crise civilizacional. E nós somos arrastados para esse mar de lama por essa mentalidade torpe que vigora no país hoje, que é o socialismo. Nenhum país do mundo prosperou sob a influência de uma casta política socialista. Está aí Cuba, há 70 anos na miséria. Meninas de 12, 13 anos se prostituindo a troco de um sabonete. Está aí a Venezuela agora, recém-saída de um processo de 25 anos de miséria, de destruição da economia do país, de mortes, pessoas cujo trabalho era sair de casa para revirar lixo à noite. Em busca de comida, 8 milhões de venezuelanos se espalharam pelo mundo. Então, assim, o socialismo é o fracasso em toda a linha. E o Brasil está trilhando esse caminho. Por isso que o nosso sistema educacional é péssimo, porque ele foi aparelhado. Hoje, o problema da educação não é dinheiro, tem muito dinheiro, não é infraestrutura, tem muitas escolas, não é a quantidade de professores que nós temos, um exército, é o conteúdo que se aplica na sala de aula, que não serve para absolutamente nada, não é? Então, assim, é um problema grave. Eu sou favorável a um esvaziamento do MEC. Eu acho que a educação é uma tarefa de toda a sociedade. Eu acho que os pais devem ter o direito, aqui no Brasil, por exemplo, um pai que educa o seu filho em casa, ele é punido. Recentemente a gente viu aí um juiz proferindo uma sentença punitiva contra um pai que educou o seu filho. Uma menina aqui de Sorocaba passou nas primeiras colocações de um curso da USP, aí exigiram a documentação dela escolar, ela não tinha passado pela escola, foi proibida de cursar, os Estados Unidos veio aqui e levou ela. Então, que país é esse que se pretende próspero, com um sistema educacional falido? E hoje quem dá pitaco em educação são analfabetos funcionais que ajudaram a produzir esse estado calamitoso de coisas. Dá para mudar? Dá. Agora, não se muda sem pessoas. Os diagnósticos sobre a situação brasileira estão todos montados. Vários intelectuais já pensaram essa situação brasileira. Eu vou dar aqui mais um exemplo. Você falou em leitura. Eu tenho uma filha de 19 anos. Grande parte da educação dela fui eu e a minha esposa quem ajudou a construir. Quem deu. Nós demos a educação dela. A minha filha tem mais cultura literária que eu. Ela leva uma vantagem extraordinária sobre os alunos da faculdade dela. Mas não é porque a minha filha tem uma inteligência superior, nada disso. É porque ela recebeu uma educação correta, acertada, que eu não recebi. Mas eu identifiquei as minhas fraquezas e fui corrigir. Então agora, quantos pais hoje no Brasil que
estão ocupados o dia todo, trabalhando para se sustentar, para levar o pão para a mesa, tem tempo ou tem a clarividência de entender que o seu filho precisa da presença dele ali. E a maioria nem recebeu uma boa educação, porque ele espera que a escola em que o filho dele esteja dando essa educação. Então, hoje, nós temos um sistema educacional que está corrompendo a inteligência da garotada. Quando não, que é mais grave ainda, incutindo novas condutas, impondo novos costumes e comportamentos que contradizem o que os pais ensinam em casa. Então, veja, a coisa é muito grave. Agora, nós precisamos de governantes que parem só de discutir questões administrativas, de infraestrutura, e que enfrente essa realidade. Porque o que move um país não é só a ponte, o viaduto. Um país é construído por pessoas. Ontem eu estive num evento aqui em Jundiaí e o anfitrião me apresentou o seu filho. Um menino jovem, inteligente, fala 2 línguas. Está na Austrália. Veio passar férias. E ele me confidenciou: Silas, os meus amigos querem ir embora. Ou seja, nós estamos perdendo o capital intelectual do Brasil. A minha filha tem 19 anos, fala 2 línguas, já está sendo buscada por empresas multinacionais, já vai para o 3º ano de relações internacionais, porque é uma menina bem formada e as empresas querem esse capital para levar para fora. Então, quem vai reconstruir essa nação? Eu vou morrer. Estou com 52 anos, mais um pouco a gente vai. Quem vai reconstruir esse país? Quem vai restaurar essa nação? Quem vai colocar esse país no grupo das nações mais desenvolvidas do mundo? Então nós temos um problema grave, um desafio grave. E, para mim, hoje, o que mais me choca é o baixíssimo nível intelectual da classe política, que não está nem um pouco preocupado com esses assuntos, que eu diria de extrema urgência. A extrema-direita, ou a direita, quer governar o país de qualquer jeito. E assim, eu acho que são várias frentes. Você não concorda comigo que teria que se unir? Olha, porque a esquerda tem um representante que não conseguiu fazer um sucessor. Olha, eu acho que as pessoas devem ter opções para escolher. A gente teve uma eleição agora lá no Chile que mostrou exatamente o mesmo retrato do cenário político brasileiro que se avizinha. Havia lá o candidato do Boric, o candidato do campo socialista, comuno-socialista, e havia também 3 ou 4 candidatos do campo da direita. Eles foram para o processo eleitoral e no segundo turno eles se juntaram. Então eu acho que é bom a população ter várias opções. Tem aí o governador Zema, que fez um bom trabalho aqui em Minas, não acho ainda que esteja à altura de ser o presidente, a meu ver não tem compreensão dos problemas brasileiros. Eu acho que os políticos de direita precisam parar de dar muita ênfase apenas a essa questão do antipetismo. O antipetismo já produziu muito vigarista, gente que não tem o que oferecer e se resume ou se restringe a ficar atacando o PT. Tá, mas qual a sua plataforma? Né? Nós temos aí um conjunto de desafios que precisam ser vencidos. Eu enumerei aqui alguns. Nós precisamos desburocratizar o ambiente de negócios, nós precisamos facilitar a vida da classe empresarial. O Brasil hoje é um emaranhado de leis inúteis. Nós precisamos tornar os negócios mais fáceis, nós precisamos reduzir a carga tributária, nós precisamos de uma legislação penal mais rigorosa, nós precisamos de um sistema prisional que realmente funcione, que não seja controlado pelo crime organizado. Então, assim, há um conjunto de desafios que a gente precisa vencer. O sistema educacional, né? Nós precisamos repensar o papel do MEC. Então, e nós não temos gente para isso.
Nós não temos pessoas pensando o Brasil daqui 30, 50 anos, preparando essa nação. Tudo se resume à próxima eleição. Então eu não vejo, por exemplo, no Zema essa qualificação, mas eu acho que o Zema tem que participar do processo eleitoral. Eu não vejo também no Caiado. Eu conheci o Caiado lá em Brasília, enquanto deputado, não vejo essa qualificação nele. Também não acho que o Flávio seja o suprassumo, mas para mim hoje é o que tem um pouquinho mais de clareza sobre o que o Brasil deve enfrentar. Você ouve o discurso dele e ele é muito claro. Precisamos reduzir carga tributária, precisamos endurecer as leis penais, que são os problemas mais urgentes do país hoje. Deus nos deu uma inteligência para a gente utilizá-la de modo eficiente. E um dos elementos essenciais da inteligência humana é o senso das proporções. Um político que não tem o senso das proporções, ele não está habilitado a ser absolutamente nada, a sair da vida pública. Eu vou dar aqui um exemplo. Hoje, se você não estiver vivo no fim do dia, nada mais importa. Não é isso? Nada mais vale a pena. Porque morto não faz nada. Então, o maior problema do Brasil hoje é a criminalidade. O que o Bukele fez lá em El Salvador é condição essencial para o Brasil voltar a respirar. Hoje, há 68 milhões de brasileiros vivendo em áreas controladas pelo crime organizado. Você não pode ter uma filha bonita que os traficantes vão lá e tomam ela de você. Você não pode ter um filho adolescente que os caras vão lá e cooptam para o crime. É um inferno. Quando a polícia fez essa intervenção aqui no Rio de Janeiro, 91% dos moradores das favelas aprovaram a ação policial, porque são eles que vivem nesse inferno cotidianamente. Aí veio para a cidade apenas 55% das pessoas, porque elas não vivenciam essa realidade cruel. Não é isso? Então, hoje, enfrentar o crime organizado, apoiar, e foi graças a uma ação do Flávio, lá em Brasília, aliás, lá nos Estados Unidos, que o presidente americano classificou os grupos de narcotraficantes aqui do Brasil como narcoterroristas, que vão dar às organizações internacionais meios de congelar esses recursos. A gente ouve essas bobagens aí de que os Estados Unidos vai invadir o Brasil. Isso é balela, isso é besteira. Essa classificação vai permitir que as organizações americanas tenham meios jurídicos de congelar os recursos que essa gente manda para fora, porque eles extrapolaram já os crimes deles. Eles não estão mais só aqui. Eu falava com um amigo meu, que é um político lá em Portugal, eles disseram: Silas, o PCC está atuante aqui em Portugal. Então, assim, eles já extrapolaram as nossas fronteiras. Então, enfrentar o crime hoje é condição essencial. E dos presidenciáveis da direita, o único que eu vejo tocando nesse problema é o candidato que lidera. Agora, como você disse, eu acho que no segundo turno, e já há me parece que um acordo tácito, eles vão estar juntos. Eles vão estar juntos. E eu acho bom, porque nem todo mundo gosta do Flávio. Vai no Zema. Não gosta do Zema? Vai no Caiado. Quem não gosta do Caiado, vai no outro. Eu fiz aqui um pequeno juízo, porque eu tenho preferência pelo Flávio. A minha campanha, eu já estive com ele lá em Brasília, e eu fui categórico, e para o meu partido aqui em São Paulo também. Eu vou ajudar o Flávio Bolsonaro, porque eu acho que é o candidato mais viável hoje para o país. Agora, não dá para esperar que um país com nível educacional baixo, com a criminalidade nas alturas, um país que não produz um literato há 50 anos, nós não temos um Graciliano Ramos, um Machado, um José Geraldo Vieira, você não dá para esperar que um país desse produza um Winston Churchill. Chegando em Brasília, qual a primeira... Olha,
A minha ida a Brasília, eu coloco como condição essencial, uma primazia, tentar congregar o maior número de deputados com a nossa visão para a gente formar uma grande bancada em prol de reformas. Nós precisamos de um Congresso reformista, precisamos de um Congresso que inicie, junto com o novo presidente, que eu espero que seja o Flávio, eu vou trabalhar intensamente para ele, para que a gente inicie um processo logo no primeiro ano, revisão da reforma tributária, urgente, revisão do Código Penal, redução da maioridade penal, castração química para estupradores, e a gente já deu um sinal para o povo brasileiro de que as coisas vão mudar. E, acima de tudo, formar um núcleo de políticos que, pelo exemplo, pela conduta ilibada, comecem a influenciar o povo brasileiro. Nós precisamos de bons modelos. O brasileiro aqui embaixo abandonou a seriedade e a decência porque lá em cima ele não vê mais modelos. Classe política brasileira, infelizmente, a gente vê aí todos os dias esse desfile de corrupção, um banditismo quase que generalizado, e a gente não encontra seriedade em mais canto nenhum. E quando não é bandido, quando não é um criminoso contumaz, um corrupto comprovado, o sujeito é uma vacuidade, o sujeito é um incapaz, é um inepto. Não é? Então o povo está cansado disso. Só que, por outro lado, o político não vem da lua. Ele é produzido pela própria sociedade. E quem escolhe é a própria sociedade. Então eu espero que neste ano a população tenha mais critérios, a população faça um juízo de valor mais apurado e um filtro aí e dê uma banana para quem não tem qualificações para nos representar. Eu quero agradecer o bate-papo aqui hoje no Ibis, que logo o Silas vai estar em Brasília nos representando. Amém. E mudando Amém. esse país. Amém. Amém. Agradeço demais o bate-papo, foi engrandecedor. Amém. Eu quero agradecer a você, agradecer ao seu público e mandar um recado para todo mundo. Este ano nós vamos ter as eleições mais importantes dos últimos 50 anos no Brasil. E eu peço para que você se engaje, se envolva, me conheça, entre nas minhas redes sociais. Lá eu exponho as minhas ideias, os meus valores, as minhas crenças, os meus posicionamentos, e gostaria muito que todos vocês me acompanhassem e continuassem acompanhando esse entrevistador ótimo aqui, que tem um programa de alto nível, que dá sua contribuição também para o crescimento da população, o desenvolvimento da população de Jundiaí e de toda a nossa região. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, Silas.